Evangelho, sábado na oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado os 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por isso, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado, na oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao Evangelho de São Marcos. A narrativa de São Marcos é uma narrativa mais compacta. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, assim diz o evangelista, Jesus aparece a Maria Madalena, em seguida aparece a 2 discípulos, que é o relato de Emaús, e na sequência aparece aos 11. E Jesus repreende os 11 pela pouca fé, por não terem acreditado quando os sinais de Jesus ressuscitado foram anunciados a eles. Repreende-os porque o Senhor manifesta com poder a sua ressurreição e dá a eles testemunhas da ressurreição, mas eles mesmos se tornarão testemunhas do ressuscitado. E esse sinal é de grande importância, porque, como acabei de falar, também os discípulos darão testemunho de Cristo ressuscitado no mundo. Anunciarão aos homens que o Senhor ressuscitou. Manifestarão a presença do Senhor ressuscitado diante dos povos e nações. E para isso, era preciso que eles recebessem o testemunho. Ao receberem o testemunho, os discípulos vivem a experiência daqueles que são alcançados pelo anúncio da ressurreição. Só que, como eles darão esse testemunho, o Senhor ressuscitado se manifesta para eles para que tragam consigo a graça de serem as testemunhas do Senhor. Também nós, amados irmãos e irmãs, cremos, e daí a bem-aventurança do Senhor, sem termos visto. Não vimos o Senhor ressuscitado como os discípulos o viram ao aparecer diante deles, mas podemos dizer que vimos Jesus ressuscitado nos olhos, no ânimo, no coração, nas palavras, no testemunho daqueles que estiveram com o Senhor ressuscitado. E somos chamados a termos uma pureza de ânimo, abertura de coração, uma entrega interior para acolher o Senhor que se manifesta ressuscitado diante de nós.
porque os discípulos também estiveram diante de Jesus ressuscitado, mediante o anúncio testemunhal de Maria Madalena e dos 2 discípulos de Emaús, por exemplo. E dessa forma, o Senhor repreendeu os apóstolos pela sua pouca fé. Entretanto, a nós foi dada a graça de poder testemunharmos com vigor e com fé essa verdade da ressurreição do Senhor. Quase todos fomos batizados muito pequeninos, e foi por meio da fé da Igreja e com o testemunho de nossos pais que nós recebemos os dons espirituais, os bens e as graças associadas ao batismo, ou seja, como desdobramento do dom da fé em nossas vidas. E no tempo da maioridade, quando já estávamos caminhando há algum tempo, recebemos a Eucaristia e, por fim, a unção do Santo Crisma. E desse modo renovamos a nossa fé e não mais pela voz de nossos pais, mas por nossa própria voz, professamos e declaramos Cristo ressuscitado e vivo no meio de nós. E caminhamos agora pelo mundo com toda a Igreja, testemunhando Jesus ressuscitado nas transformações que esse Senhor realiza sobre a nossa vida, em nosso ser, e desse modo, pouco a pouco, nós nos tornamos não só filhos da ressurreição, mas mensageiros do ressuscitado. Cumprimos a missão de levá-lo em todas as partes e lugares, a todos os povos e nações, a fim de que muitos corações sejam alcançados por esse anúncio bendito e recebam um dia, como nós também recebemos, a fé. Rezemos de maneira especial por todos aqueles que ainda não conhecem a fé cristã e por aqueles que, tendo recebido, ainda não conseguiram chegar a esse passo de maturidade no abraçar a fé e no vivê-la juntamente com os irmãos no corpo místico da Igreja. Que o bom Deus seja a nossa força e o nosso amparo, que dele venha a graça necessária para que nossos corações cantem a alegria do Senhor, agora e pelos séculos sem fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.